Então vamos lá, gente, dando prosseguimento aqui, né, nas 48 questões. A gente já falou de muitas coisas, então se você vai fazer um concurso aí na área da educação esse ano, eu sugiro que você dê uma olhadinha nessa playlist com muita calma, desde o início dela, tá? O assunto dela é conhecimentos pedagógicos gerais, eu estou me baseando em questões, tá bom? E assim, já falamos de muitas coisas e vamos continuar, porque tem muito assunto, tá? E assuntos recorrentes e assuntos que vocês vão ver nas provas que vocês forem fazer, então é bom dar uma olhada, principalmente se você não pode fazer um preparatório, porque não tem tempo, porque, né, a grana está curta mesmo. Já passei muito por isso, já estudei muito sozinha em casa, então assim, eu sei que é difícil, que a luta é grande, mas a gente está aqui para somar e eu espero, né, que te ajude esse trabalho que eu estou fazendo. Então, para não perder mais tempo, vamos lá. Questão 17 é uma questão de uma figurinha carimbada, certa, de sempre aparecer nas provas de concurso. Hoje vou falar de novo porque nós estamos vivendo aí uma realidade de uma força muito grande, né, do pensamento progressista, que se reflete na educação e nas teorias crítica e pós-crítica, né, ou histórico-crítica. E o Vygotsky, ele é um dos pilares, tá, do pensamento educacional crítico e pós-crítico, então ele não realmente pode faltar, ele sempre vai estar lá e é importante que você conheça. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um dos melhores textos que eu já li na internet, assim, um resumo muito bem feito, que compõe e muito objetivo com as principais ideias, com as principais coisas que se fala de Vygotsky em concurso. Essa questão aqui é sobre a linguagem, tá? A linguagem humana, no pensamento de Vygotsky, ela tem uma função essencial no desenvolvimento da inteligência e no desenvolvimento do psiquismo. Ao ponto dele dizer que a gente só desenvolve inteligência e só desenvolve o nosso psiquismo, né, constrói os nossos entendimentos e somos assim humanos no sentido pleno da palavra, do que significa humano, por causa da nossa capacidade de linguagem, que os animais não têm e que nós seres humanos temos, né? Nós somos capazes de nos comunicar, de nos fazer entender propositalmente, né? E isso desde muito cedo, né? Os bebês, eles já fazem isso, né? Desde cedo ele chora, ele se bate ou ele ri e está tentando dizer alguma coisa. E isso para Vygotsky, né, a linguagem, ela é o ponto assim que determina o nosso desenvolvimento como ser humano, tá? Ele diz que isso é a partir da linguagem. E na linguagem ele vai dizer que tem duas funções nela básicas, tá, para o desenvolvimento humano. Isso daqui não tem jeito de comentar, isso aqui só tem um jeito de responder, conhecendo o pensamento dele, tendo lido o que ele pensava sobre isso e gravando na cabeça, que é o intercâmbio social, tá? E o pensamento generalizante. Então vamos lá. O que é o intercâmbio social? O intercâmbio social é justamente essa nossa coisa de usar a linguagem para nos remeter ao outro, para emitir mensagens, para nos fazer entender, seja por som, seja por gestos, né? Seja por choro, seja pela forma como for. Esse intercâmbio social é uma das funções básicas da linguagem, né? O que é intercâmbio? A troca social. Um fala, o outro ouve, depois o outro ouve, o outro fala, e assim crescem, constroem, aprendem uns com os outros e desenvolvem aí se desenvolvem na sociedade, né? Se desenvolve a sua socialização, a sua interação com o meio e com as outras pessoas. Vygotsky disse que isso só é possível por causa da linguagem, tá? Sendo assim, as sociedades se construíram, né, a partir do momento que seres humanos conseguiram, por meio da linguagem, se comunicar uns com os outros. É isso que o Vygotsky diz. Então, o intercâmbio social, ou seja, a troca
social é uma das funções básicas da linguagem. E a outra função é o pensamento generalizante, tá? O pensamento, quando a gente fala uma coisa generalizada, global, total, ok? Quando a gente consegue ampliar o nosso entendimento para absorver uma ideia de uma forma generalizada, ou seja, de uma forma geral e não particular. Como assim? Por exemplo, se a gente fala a palavra bolsa, imediatamente a nossa mente ela remete ao que é uma bolsa, a ideia que nós temos bolsa. Então, nós temos uma ideia geral do que seja uma bolsa, tá bom? Isso é o pensamento generalizante. Para Vygotsky, essa é uma outra função básica da linguagem, tá? Porque é por causa da linguagem que a gente consegue classificar as coisas, identificar as coisas, né? E, vamos dizer, catalogar tudo dentro da nossa cabeça e ter uma ideia geral do que são todas as coisas. Então, eu tenho uma ideia geral do que é um ventilador, uma ideia geral do que é uma porta, uma ideia geral do que é um computador. Então, isso é uma das funções da linguagem, nos ajudar nessa identificação, nessa classificação, nessa organização do nosso pensamento para que a gente possa construir o pensamento generalizante. Essas são as duas funções, tá? Intercâmbio social, pensamento generalizante, as duas funções básicas da linguagem. Tem outras funções? Tem outras funções, só que para Vygotsky essas duas são as funções básicas que fazem, assim, que dão a base da construção, do desenvolvimento humano, como um todo, como ser humano no sentido pleno dessa palavra, como aquela pessoa que tem capacidade de pensar, de criar, de intencionalmente agir, né, para um objetivo, e tudo isso Vygotsky diz que a gente só conseguiu desenvolver a partir do momento que nós desenvolvemos a linguagem, tá bom? Então essa foi aí a questão 17, sem mais delongas, porque agora a sua lição de casa é ler o texto que eu deixei na descrição para poder entender aí não apenas esses conceitos, mas também muitas das outras coisas que tem sobre Vygotsky que sempre vem nas provas.